Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 10/2022, contido no processo número 106/2022, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, que aprova a prestação de contas da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2022 no município de Caxias do Sul. Relatora, vereadora Almir Cadori. Com a palavra o relator. Peço dispensa da leitura por ter sido realizada na primeira discussão. Leitura dispensada. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Vereadora Estela? Vereador Fiuza? Eu voto sim, senhora presidente. Vereadora Estela vota sim. Vereador Cadori vota sim. Vereador Daneluz? Vota sim. Vereador Juliano, vereador Velocino, vereadora Marisol, vereador Wagner. Vereador Velocino vota sim. Vereador Bressan vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de decreto legislativo número 10/2022 foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Juliano, vereadora Marisol e vereador Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 103/2022, contido no processo 145/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei número 8.745, de 10 de dezembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caxias do Sul para o exercício 2022. Relatora, vereadora Almir Cadori. Com a palavra o relator. Peço dispensa da leitura por ter sido realizada na primeira discussão. Leitura dispensada. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. Vereador Ues vota favorável. Vereadora Estela vota favorável. Votou. Vereador Rafael Bueno. Tu quer votar sim ou não? É a segunda. Isso. Então, vereador... Não, gente, está... Está na ordem do dia. A gente está na 145. 145? Voto não, presidenta. Então, o vereador Lucas vota não, vereadora Estela vota não. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei número 103 de 2022 foi aprovado por maioria, com votos contrários do vereador Estela e do vereador Lucas, com a ausência do vereador Juliano, vereadora Marisol e vereador Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 120 de 2022, contido no processo número 164 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei número 8.705, de 1º de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2022 e dá outras providências. Relatora, o vereador Almir Cadori. Com a palavra o relator. Peço dispensa da leitura por ter sido realizada na primeira discussão. Leitura dispensada. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos.
Vereador Rafael? Vereador, tá. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 120 de 2022 foi aprovado por unanimidade com a ausência do vereador Juliano, da vereadora Marisol e do vereador Wagner. Encerrada a ordem do dia. Passemos ao grande... Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Pois não, senhora presidenta. Caxias do Sul, 28 de setembro de 2022. Convocação. A presidência da Câmara Municipal do Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe a linha A, inciso 1 do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1 do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fazerem necessárias a realizar-se durante a sessão ordinária do dia 29 de setembro de 2022, para apreciação e deliberação da seguinte matéria: projeto de lei complementar número 1/2022, contido no processo número 9/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o Código Tributário do município. Assina a presidenta Denise Pessoa e os vereadores desta casa. Era isso, senhora presidenta. Obrigada. Informamos que, mediante justificativa à mesa, nos termos da resolução de mesa número 1132-A, de 2 de agosto de 2022, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito aos vereadores e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 1 de 2022, contido no processo número 9 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que institui o Código Tributário do município. Contém emenda modificativa 1 de 2022, emenda modificativa 2 de 2022, mensagem retificativa 1 de 2022 e mensagem retificativa 2 de 2022. Relator, vereador Almir Cadori. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 9/2022, projeto de lei complementar número 1/2022. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer favorável ao projeto de lei complementar 1/2022, contido no processo número 9/2022. Contém mensagem retificativa número 1/2022 e mensagem retificativa número 2/2022. Contém emenda modificativa 1/2022 e emenda modificativa 2/2022. Introito, contemporâneo nessa comissão para a redistribuição por análise de parecer, o projeto de lei complementar acima emendado de autoria do Poder Executivo, que institui o Código Tributário do município. A matéria vem precedida na instrução processual pela emissão do parecer favorável número 434 de 2022, com abrangência da mensagem retificativa 1/2022 e da emenda modificativa 1/2022. Sobrevindo, posteriormente, a emenda modificativa 2/2022 e a mensagem retificativa 2/2022. Essa comissão emite nova manifestação, consoante o Estatuto prescricional, constante na resolução de mesa número 244-A, Regimento Interno da Câmara Municipal. Na sua exordial de motivação, o autor relata que, às vésperas de completar 27 anos, o Código Tributário do município, criado pela Lei Complementar número 12 de 1994, teve seu texto modificado, direto ou indiretamente, por 58 leis complementares. Refere que tais leis, atualmente em vigor, serão revogadas, sem prejuízo de seu conteúdo, representando importante passo para a simplificação da legislação municipal. Explicita que a presente proposta tem por objetivo principal consolidar leis esparsas e atualizar normas, favorecendo a atualização e compreensão da legislação tributária municipal por parte dos contribuintes. Alude também à adequação de termos e conceitos de acordo com os novos códigos civil, Lei número 10.406, 2002, e de processo civil, Lei 13.105, 2015.
de forma a promover sua atualização face à necessária modernização da legislação tributária municipal. Dada a relevância do tema, desculpe, a Comissão de Orçamento realizou audiência pública sobre PLC na data 17 de agosto de 2022. Assim, modo derradeiro, vão reportadas as manifestações do autor da inaugural e da audiência pública acerca do implemento de conteúdo alternativo e consolidador do Novel CTM, tais como reunião das hipóteses de inserção de IPTU e inserção única, ISSQN, planos de saúde, administração de fundos, consórcios, cartões de crédito e débito, arrecadamento mercantil e leasing, ITBI, unidades autônomas, entrega futura e fração ideal de terreno, normas para compensação de crédito tributário, dentre outros. Legislação esparsa, que vai revogada, mas sem prejuízo dos seus conteúdos e sem alterações de alíquotas e fatos geradores. Perquiridas as serventias da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, manifestou-se aquela douta setorização pela constitucionalidade do PLC. Fundamentação, fase de mérito, legalidade e legalidade. Forma reta. No que cingido ao controle orçamentário e códice legislativo, a proposição, via de regra, assente obrigado ao amparo no códice regente. Na forma instrutória do expediente legislativo, o exame vem acrescido de conteúdo documental constante no processo administrativo número 2020-44651 e com informação orçamentária datada de 22/8/2022, subscrita pela Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, referindo em transcrição parcial acerca do projeto de lei complementar em voga que, em detrimento de não versar sobre redução de alíquotas, não alterar as tipificações relativas a fatos geradores de tributos, taxas, tarifas e contribuições de melhoria, não propõe medidas que importem renúncia fiscal, caracterizando-se como trabalho de revisão e consolidação de legislação esparsa e do próprio Código de Tributário vigente. Tramita pela forma oficial e anexada aos autos processuais legislativos na forma digital e física. Importante anotar, no fito esclarecedor, que tal informação orçamentária foi posta em data anterior à apresentação de mensagem retificativa 2/2022, que altera situações relativas à COSIP, implicando no que respeitante a esta contribuição e renúncia de receita. Com efeito, conforme adiante versado, se verificará que outras informações orçamentárias acompanhadas de demonstrativo de cálculo de impacto orçamentário, financeiro e declaração de ordenador de despesa, com documentação extraída do processo 146/2022, projeto de lei complementar número 28/2022, demonstram poder-se vislumbrar o enfileiramento das legislações de regência para o fito justificatório e legal da aludida renúncia. Quanto às mensagens retificativas MR1/2022 e MR2/2022, a mensagem retificativa número 1/2022, por sua vez, se traduz em mecanismo legal facultado ao autor de substituir ou emendar sua proposição, como no caso concreto de alcance parcial e que regrou vigência de PLC para 1 de janeiro de 2023, do que de se ter, na forma e conteúdo apresentados, modo inequívoco por hospedá-la. A mensagem retificativa 2/2022, nos mesmos termos, porém ampliada, inclui o parágrafo 3º, o artigo 142. Altera a redação e acresce incisos no caput de artigo 143. Altera a redação do parágrafo único do artigo 144. Altera a redação do artigo 145 e altera a redação da tabela 08, com base de versada sobre a COSIP. Contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Sobre esta mensagem retificativa, de teor também parcial e por igual de todo hospedável, mistério se esclareça versar a mesma sobre similar e análogo conteúdo de projeto de lei complementar número 28/2022, contido no processo número 146/2022, que altera e acresce dispositivos à lei complementar número 12.1994. Que institui o novo Código Tributário do município de Caxias do Sul e que já foi aprovado por esta Casa em segunda discussão na sessão ordinária de 27/9/2022. Tal referência é invocada aqui, pois em detrimento de novo regramento tributário proposto
em relação à COSIP, pela MR 2/2022, a decorrência de benefício de natureza tributária com consequente renúncia de receita. E nesta senda, tal reportação é conjurada aqui porque os autorizativos de ordem legal que lubrigam ver possibilidade a dita renúncia de receita, com vistas ao atendimento da legislação orçamentária regradora do tema, já se encontra posta na manifestação parecista desta comissão nos autos do processo legislativo 146/2022, assim, nos autos do projeto de lei complementar número 28/2022. Nesta ordem, não tendo sido convolado em lei PLC 28/2022, estando em tramitação o PLC 1/2022, imprescindível se instrua a matéria com os documentos, elementos e justificativas de ordem legal para se interver o autorizativo permissivo à operacionalização, à execução da renúncia de receita relativa à COSIP, na observância do alinho e de acessão à legislação de urgência. Pois bem, nesta esteira se promove a importação parcial de conteúdo do parecer 426/2022, proferido no PLC 28/2022, com citação e incorporação de conteúdo parcial justificatório e de elenco documental lá juntado nesta peça. Assim, a título de subsídio e prova documental emprestada, porquanto, na essência e no desígnio das proposições. O projeto de lei complementar 28/2022 e a mensagem retificativa MR 2022 são similares, análogos, da mesma natureza. Nesta ordem, vale reproduzir parcialmente, então, nesta manifestação, conteúdo e transcrições documentais de documentos juntados naquele PLC 28/2022, iniciando-se pela informação orçamentária número 1142/2022. Sobre a mesma, tem-se que a proposição modifica a forma de lançamento da COSIP pela concessionária e procedimento de ampliação das alíquotas calculadas sobre o valor da tarifa de energia de iluminação pública, que constam no caput do artigo 145D da Lei Complementar 658/2021, que alterou o CTM, e considera reduzir o valor cobrado atualmente dos contribuintes, além de manter um percentual especial para cada faixa de consumo para consumidores residenciais classificados como baixa renda, com consumo de até 300 kW mês, de forma da Lei Federal número 12.212/2010. Neste itinerário, com retorno à informação orçamentária propriamente dita, de se anotar e transcrever, mesmo que no fito parcial, as lavras do expediente informativo orçamentário, subscrito pela Controladoria do município, como segue. O processo em análise refere-se à alteração de alíquota de contribuição para o serviço de iluminação pública a partir de 2023. A alteração refere-se à manutenção de alíquota executada em 2022, que estava legalmente prevista a sua majoração para 2023. A referida manutenção configura renúncia de receita, uma vez que a lei inicialmente previa aumento. Tal renúncia foi incluída no anexo de estimativa de renúncia de receita do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023 e a previsão de receita para 2023 não está considerando aumento de alíquota. Na sequência, vale dizer que também se importa que o demonstrativo de cálculo de impacto orçamentário financeiro para o primeiro e segundo anos, 2023 e 2024, no importe de valor que lá menciona. No mesmo expediente obrigatório, posta está a compensação de recursos inerente à renúncia de receita com espécie. C. 3. Na previsão a menor no orçamento anexo de renúncia de receita. Conclui dito demonstrativo que o objeto dessa estimativa de impacto não afeta negativamente os resultados primários e nominal de 2022. Também se utiliza neste exame, em documentação extraída do PLC 28/2022, a informação orçamentária de caráter complementar de número 10/2022, processo administrativo do Executivo número 22/8050,
o mesmo que instrui a PLC 28/2022 e que, nos termos da letra C, naquele conjunto informativo dispõe: C. A renúncia de receita prevista em amparo legal no artigo 14, caput inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, LRF. A receita da COSIP prevista no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 contempla a renúncia proposta e fixa a despesa no limite de nova previsão da receita acima mencionado. E modo obrigatório, vai juntada também declaração do ordenador de despesa extraído nos autos do PLC 28/2022, folha 91, referindo que a renúncia de receita em análise tem adequação orçamentária e financeira com as leis municipais 8.664/2021, PPA 8.705/2021, LDO 8.745/2021, LOA. Todos os documentos vão juntados ao presente parecer. Nesta senda, no que é inerente à Constituição Federal, tem-se que a matéria está respaldada no artigo 30, inciso 1º e 3º da Carta Magna, e alumia amparo nas disposições do artigo 145, incisos 1º, 2º e 3º. Artigo 149-A não ingressa nas vedações do artigo 150 e atende às disposições do artigo 156, nos seus incisos 1º, 2º e 3º, parágrafos 1º, 1º-A, 2º e 3º e 6º, todos no norteador de ápice. No que é respeitante à lei orgânica do município, se vislumbra a licença e a perquisição do autor do artigo 38, inciso 1º e 3º, artigo 61, inciso 1º e 2º, artigo 94, inciso 1º, 15º e 16º, combinados com os artigos 111 e 121 do Diploma Maior do município. Quanto à legislação infraconstitucional, é de se ter por obispado a consonância da proposição com o Código Tributário Nacional, Lei Federal número 5.172, 1966, e adequações ao disposto no Código Civil Brasileiro, Lei 10.406, 2002, e no novo Código de Processo Civil, Lei 13.105, 2015. Também considerada a referência expressa do poder proponente de tratar-se do dito diploma e de suas anexas tabelas de consolidação e legislação esparsa e modernização da legislação tributária municipal, identificada na exteriorização justificatória e documental promovida pelo mesmo. É de se ter presente a ordenação, o enfileiramento da proposição às orientações da Lei Complementar Federal número 95, 1998, especialmente em relação ao seu artigo 13. Diante dos anúncios dos autores, tem-se a consolidação reside na integração das leis pertinentes, com revogação das mesmas, face à incorporação, sem modificação do alcance nem interrupção de forma normativa, restando permissivo de vislumbre de inteligibilidade do tema no viés condensador de matéria conexas e afins e na homogeneização terminológica do texto. Quanto à Lei 4.320, tendo em vista o Fundo Municipal de Iluminação Pública, não se intervê a alumiação de eventual transgressão e ou impropriedade, estando o projeto, via de regra, em alinho ao compêndio que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. No que deve submeter ao disciplinamento preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, a matéria também entrevê-se fazer pautada nos ditames daquele compêndio, não se vislumbrando desrespeito e não se alumiando transgressão. Como anteriormente dito, considerada a previsão de renúncia de receita, o projeto de lei complementar em voga recepciona documentação obrigatória, assim demonstrativo de cálculo orçamentário financeiro, declaração do ordenador de despesa relativo à consonância da renúncia em relação às legislações municipais regentes no âmbito orçamentário, PPA, LDO e LOA, Lei 8.664, 2021, Lei 8.705, 2021 e Lei 8.745, 2021. Informação orçamentária certificando da inclusão da dita renúncia no anexo de estimativa de renúncia de receita para o exercício financeiro de 2023, na LDO, projeto de lei número 111 de 2022, contido no processo número
140/2022, já aprovado nesta Casa. E informação orçamentária de caráter completivo, IF, número 10/2022, datada de 30/8/2022, aprovida em empréstimo do processo legislativo 146/2022, como antes referido. Na documentação relativa, tem-se que, acerca da renúncia de receita, consta no anexo 2, anexo de métodos fiscais 2023, estimativa e compensação da renúncia de receita. Demonstrativo 7, tributo, COSIP, modalidade, redução e ajuste de alíquota para 2023. Setores, programas, beneficiários, contribuintes em geral, renúncia de receita prevista, 5 mil para cada um ano, e compensação prevista a menor da Lei Orgânica LDO, folhas 62 do PLC 146/2022. Nesta ordem, dita renúncia de receita faz-se interver, subordinada ou preconizada no inciso 1º do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente quanto à forma de compensação. No mais, quanto à emenda modificativa número 01/2022, reporta esta alteração limitada à dilação do prazo para disposto no artigo que especifica, com vistas aos pleitos relativos ao IPTU, ao que não se verifica impropriedade técnica ou de intervenção tributária, com impacto na carga tributária e ou afetação de renúncia fiscal, tendo-se, assim, por recepcioná-la no ambiente técnico, remetendo ao plenário a questão de mérito. Quanto à emenda modificativa 02/2022, dispõe um mecanismo alternativo acerca de dilação de prazo de validade de prova de quitação de tributo. Certidão negativa, assim altera item articulado que especifica no texto principal do projeto, estando amparado no aspecto jurídico e técnico, no âmbito da organicidade municipal e simetria legal, não se vislumbrando o alcance ou transgressão a óbices pontuais previstos na legislação, mormente na LOM e a legislação hierarquicamente superior, sem afetação de ordem programática do ensejo original do autor, que tem a competência para a elaboração do projeto. Nesse viés, ditas emendas não protagonizam dificuldade de ordem legal ou técnica para suas recepções, restando possibilitadas suas trajetórias com vistas ao prosseguimento de sua tramitação, com óbvia remessa dos seus desígnios de mérito ao soberano plenário desta Casa. Conclusão. Parte dispositiva. Destarte. Esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se no viés conclusivo com opinião favorável ao projeto de lei complementar número 1/2022, contido no processo número 9/2022, com a sua mensagem retificativa parcial MR número 1/2022 e mensagem retificativa parcial MR 2/2022 e também com recepção da emenda modificativa EMM 1/2022 e emenda modificativa EMM 2/2022, estas para os fins de tramitação, remetendo ao soberano plenário dessa Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 28 de setembro de 2022, 147 da colonização e 132 da emancipação política. Assino esse parecer, eu, relator e presidente Ulmir Cadore, vereador Felipe Gremelmaier, vereador Maurício Scalco, vereador Cameles e vereador Velocino Ex. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão, encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Agradecendo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informamos a senhoras e senhores vereadores que continuaremos seguindo os procedimentos da sessão extraordinária anterior. Solicito aos vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Passemos à ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 1/2022, contido no processo número 9/2022, de autoria do Poder Executivo, que institui Código Tributário do município. Contém emenda modificativa 1/2022, emenda modificativa 2/2022, mensagem retificativa 1/2022 e mensagem retificativa 2/2022. Relatora, vereadora Ulmir Cadore. Com a palavra, o relator.
Peço dispensa do parecer da leitura, por ter sido realizada na primeira discussão. Leitura dispensada. Em discussão, a emenda modificativa 1 de 2022. Encerrada a discussão, em votação, a emenda modificativa 1 de 2022. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Fiuza. Vereador Fiuza vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Opa, vereador Marcon? Vereador Marcon vota sim. Tá, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda modificativa 1 de 2022 foi aprovada por unanimidade com a ausência do vereador Wagner Petrini. Em discussão, a emenda modificativa 2 de 2022. Peço a palavra. Vereador Scalco. Essa emenda, ela respeita a lei de liberdade econômica, o princípio da boa-fé do contribuinte. A gente está alterando de 90 para 180 dias a validade da CND, que é a certidão de débitos municipais. Porque a gente precisa fazer isso? Porque muitas vezes demora muito para tramitar um processo internamente na prefeitura e as certidões vencem. E nas certidões federais já é 180 dias, só no município que é 90. Então a gente está fazendo essa alteração para facilitar a vida de quem quer empreender na nossa cidade e facilitar a vida do contribuinte também. Muito obrigado. Obrigada. Encerrada a discussão, em votação a emenda modificativa 2 de 2022. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereadora Estela. Começaram a mexer na curva do Tchaca, não tem o pai daqui. Vereador Fiuza. A mesma questão aqui. Torço para Denise, mas quando eu penso na Rose... Vereador Renato. Ele só falou, todo mundo fez. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda modificativa 2 de 2022 foi aprovada por unanimidade, com a ausência do vereador Wagner Petrini. Em discussão, o projeto de lei complementar número 1 de 2022. Encerrada a discussão, em votação, o projeto de lei complementar número 1 de 2022. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. O vereador Juliano vota sim. Não tem mais declaração. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 1 de 2022, com mensagem retificativa número 1 e mensagem retificativa número 2, foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Wagner Petrini. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.